Os últimos jogos deixam no ar uma pergunta, os últimos jogos do Flamengo. O Gabigol, o Gabriel Barbosa, o Gabi, sei lá, chamem como acharem melhor. Ele tá afim de jogar futebol mesmo? Ou ele tá de saco cheio da bola? Das últimas 6 partidas dele, nenhum gol, nenhum chute no alvo. Assim, são números pífios, negócio assustador. Até porque ele não é um mau jogador, ele é um ótimo jogador. Por que essa transformação para pior? E o mais curioso disso tudo, o estranho, é que você vê o Gabriel, assim, parece que ele não tem uma autocrítica perceber que ele tá mal. Se você não percebe que tá mal, cara, dificilmente você voltará a ficar bem. Tá na hora também de fazer alguma coisa, né? Sei lá, conversar, cobrar. Se ele não quer mais jogar, tá de saco cheio, então ele vai ter que assumir isso para si mesmo. Se ele quer ser um grande jogador, e ele é pago para isso, para ser um grande jogador, né? E quer honrar a idolatria que a torcida tem por ele e tudo mais, ele tem que mudar. Outros 10 empates, ou seja, em 35 jogos, 20 deles, ou o Flamengo ganhou ou empatou, né? Perdeu menos da metade. Fala, nação rubro-negra, aqui é a Rebeca com todas as minhas medalhas, passando aqui para agradecer toda a torcida de sempre. Eu tô muito feliz e orgulhosa da minha competição. Muito obrigada por ter vocês aqui comigo e a gente demais. Vai Mengão, né? Não tem mais o que falar. Beijo. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos à Flageral TV. Pedro que vos fala por aqui. E lógico, a gente vai comentar a contratação do técnico Tite. A novela acabou e a partir de amanhã ele já vai treinar o elenco do Flamengo. Sobre o Gabigol, vocês viram o comentário do Mauro César, a gente vai explanar essa situação. Carlos Alberto mais uma vez caiu na pilha e perdeu a linha com outro torcedor rubro-negro depois daquela caneta que já tem mó tempão, ninguém lembrava mais, mas ele não esquece nunca, traumatizou a criança. Sobre a Rebeca Andrade, tem jornalista de São Paulo desmerecendo o Flamengo em relação à conquista dessa princesa rubro-negra, e sobre o desempenho do Flamengo deu uma boa melhorada após a saída do Sampaoli. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, e se puderem, compartilhe o vídeo, acione o sininho, marque todas as notificações, se inscrevam, porque o YouTube não está ajudando a Flageral, e pra gente manter a Flageral de pé, o seu like é importantíssimo. Vamos para as notícias agora, que realmente é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E chegou ao fim, nação rubro-negra, a grande novela do Tite no Flamengo terminou. O técnico é o novo treinador do time rubro-negro, segundo Globoesporte.com, e apenas um detalhe que separava ele do acerto com o Flamengo, que era a questão salarial, o tempo de contrato, até porque, segundo a matéria, o treinador Tite queria mais de 1 ano e 2 meses de contrato, só que o Flamengo bateu o pé e falou, ó, não tem como, porque o Landim vai terminar a sua estadia no Flamengo no final do ano de 2024, então a gente só pode fechar um contrato até o final do mandato do Landim. O treinador aceitou. A questão salarial também, que era um entrave, ela foi acertada, o treinador vai ter o maior salário de todos os treinadores do Flamengo, em toda a história, 2,5 milhões de reais, segundo o UOL. É isso, galera, é um valor bem alto? É bem alto de salário, sim, mas foi o que eu falei já diversas vezes. A gente perde muito mais dinheiro pagando multa e também perdendo premiações de campeonatos. O Tite veio para mudar essa história, é um cara que eu acredito que vai dar certo, é um cara de grupo, é um paizão, né, que os jogadores do Flamengo, eles gostam desse tipo de técnico, um treinador ali que pegue o jogador no colo, que converse, que seja realmente esse treinador paternal, que é o caso do Tite. E além disso, o cara entende muito de futebol. E para quem acha que ele é retranqueiro, quem tem na cabeça aquele Tite do começo dele no Corinthians, esquece. O Tite já estudou, o Tite já evoluiu e não é um técnico retranqueiro. Eu posso provar para vocês, mas isso só com o tempo mesmo. Quando ele começar os jogos pelo Flamengo, vocês vão ver a mudança de característica no jeito que o time do Tite joga. Essa reunião, né, segundo o Globo, demorou bastante tempo, né, entre Gilmar Veloz, que é o representante do técnico Tite, e também do Marcos Braz. O último entrave que não vai viabilizar o anúncio do técnico é o salário de um dos seus auxiliares. E com isso, o técnico vai ser anunciado hoje, na data de segunda-feira, e vai começar a treinar o time do Flamengo na data de terça-feira. E isso porque o Flamengo deu 2 dias de folga para os jogadores depois da partida do último sábado contra o Corinthians, que o Flamengo foi bem, tá evoluindo, mas ainda tem muito para evoluir para voltar a ser aquele Flamengo
que a gente conhece. Então, boa sorte ao técnico Tite, que dias melhores eu tenho certeza que virão para a nação rubro-negra. Queria saber a opinião de vocês. Gostaram da contratação do técnico Tite? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo. E o Carlos Alberto? E Carlos Alberto? Tá triste? Fica triste não, a caneta já tem tanto tempo que aconteceu, mas até hoje o Carlos Alberto não consegue superar aquela canetinha que o Arrascaeta deu nele, né? Deu a caneta e ainda deu um autógrafo depois da caneta. Galera, o que acontece é o seguinte, segundo o Diário de Bangu, pela segunda vez o Carlos Alberto se bota ali numa confusão, né? Acaba entrando numa confusão, brigando por causa da caneta do Arrascaeta. A primeira foi em fevereiro. E aí ele agrediu um torcedor do Flamengo e foi mandado embora da Band. E agora, segundo o Diário de Bangu, um torcedor foi dar uma zoada nele, né? Ele que gosta de botar pilha, que sacaneia todo mundo. Mas geralmente o cara que gosta de sacanear não gosta de ser sacaneado. Vocês sabem que em todo grupo de amigos tem um cara que é assim, zoa todo mundo, mas não aguenta ser zoado. Dessa vez, o cara zoou ele, né, deu aquela sacaneada por causa da caneta, e ele começou a bater boca com o torcedor, começou a discutir com o torcedor. Carlos Alberto traumatizou, né? A criança traumatizou apenas por causa de uma caneta. Mas eu posso dizer para vocês a verdade, o que eu sinto aqui no meu coração? O Carlos Alberto tem uma grande frustração de não ter jogado pelo time do Flamengo. Quando ele se aposentou, ele falou, o meu sonho era ter vestido vermelho e preto, porque eu sou Flamengo desde criança, meu pai era botafoguense, mas eu não tinha como torcer pro Botafogo, eu virei Flamengo, eu sou Flamengo. E aí, galera, a frustração dele não ter jogado, ainda depois de ter tomado uma caneta da Arrascaeta, que é jogador do Flamengo, e a torcida do Flamengo zoar ele até dizer chega, ele acabou ficando com esse trauma mental e não aguenta ser zoado e acaba partindo para outras circunstâncias, né? Ou batendo boca, xingando, ou ali agredindo fisicamente. E Carlos Alberto tá passando vergonha à vista ou no cartão de crédito ou no cartão de débito, porque já tá feio para um cara desse tamanho ficar choramingando até hoje por causa de um lance daquele num jogo que era um jogo festivo. E lembrando, ele foi para quebrar o Arrascaeta. Isso ele já disse num programa de televisão. Um absurdo, né? Mas fazer o quê, né? O cara tem esse espírito de perdedor, acaba ficando nessa situação vexatória. E nação, falando sobre o nosso atacante, o Gabigol, que desde a sua chegada sempre deu bastante alegrias para a torcida rubro-negra. Só que nessa temporada tem sido totalmente ao contrário. E conforme eu botei um vídeo no começo para vocês ali do Mauro César, vamos discutir isso. Queria saber a sua opinião. Vocês acham que já deu futebol para o Gabigol? Será que ele desistiu do futebol? Ou será que falta um técnico competente para poder tirar o melhor dele dentro de campo? Essa caída de produção que ele deu nessa temporada é uma caída de produção assim inimaginável, uma queda inimaginável, que ninguém, nem na imprensa, nem no mundo do futebol, quem trabalha com futebol, e nem os torcedores imaginavam que o Gabigol, que sempre foi um jogador ativo pra caramba dentro de campo, mesmo quando ele não fazia gol, ele dava passe. A gente lembra, né, quando ele jogava com o Pedro, que ele dava vários cruzamentos perfeitos pro Pedro poder fazer gol. E nessa temporada tá bem complicada a situação, né? Muitos comparam ele com Ronaldinho Gaúcho, com Adriano, que foram jogadores que tiveram ali um ápice, chegaram num platô e depois começaram a cair de produção. Às vezes por causa da vida particular, às vezes por problemas, né, psicológicos, mas o caso do Gabigol ali tá bastante curioso, né? A gente sabe que ele é um cantor de rap também e às vezes o cara fica de saco cheio. Acredito eu que não seja o caso do Gabigol. Acredito que com a chegada do Tite, o Tite que tem experiência vai conversar e vai conseguir tirar o melhor não só dele, quanto também dos outros jogadores. Só que realmente, nessa temporada aqui, o que a gente viu do Gabigol foi realmente para esquecer. Tomara que a temporada de 2024 ela venha trazendo novos ares, novos ânimos para os jogadores e que a temporada de 2023 nunca mais se repita do jeito que foi. E agora apenas uma curtinha falando sobre o desempenho de campo do Flamengo desde a saída do ex-técnico Jorge Sampaoli. É notório que os jogadores, infelizmente, né, não se dedicam tanto ou eu não consigo entender o que acontece. É lógico, o Sampaoli tinha culpa? Tinha culpa, sim. Só que não é da noite pro dia que o time muda de postura. Aí sai o Sampaoli, o Flamengo começa a jogar bem melhor.
que foi o que aconteceu, jogou melhor do que vinha jogando com o Sampaoli, jogou contra o Bahia. Contra o Corinthians, jogou bem, na minha opinião. Teve um pênalti, sim, foi pênalti em cima do Léo Pereira, mas se foi pênalti em cima do Léo Pereira, também foi pênalti do zagueiro do Corinthians, que virou e foi um lance parecido, pegou no braço dele e o juiz não falou nada, o VAR não falou nada. Mas beleza, vamos botar essa parte da arbitragem pro lado e vamos falar sobre o desempenho dentro de campo. Foi notória a melhora do Flamengo. O Flamengo não tá jogando ao concurso, tá jogando o máximo, não. Mas pro que tava jogando com o Sampaoli, o Flamengo melhorou da água pro vinho. E ainda tem muito para melhorar. É o que eu venho sempre falando, material humano a gente tem. E outra coisa, coloca o Everton Ribeiro para fazer a função da Arrascaeta. Jogou bem mais uma partida. Gerson arrebentou a boca do balão. Não só o dedão, mas arrebentou a boca do balão na partida. Fez um golaço, estava já indo muito bem, distribuindo as jogadas. Infelizmente teve esse pisão, onde ele perdeu a unha do dedão, e isso dói pra caramba, mas dói muito, porque já aconteceu comigo. O Flamengo tava jogando na Libertadores, o Flamengo tava fazendo os gols, tava escorregadia a varanda ali. Quando eu fui pra varanda pra comemorar, meu pé escorregou e ficou ali entre o mármore e o chão, e na hora minha unha já ficou roxa e caiu e doeu pra caramba, irmão. Então eu sei o que tá passando aí o Gerson, a dor que ele sentiu, e fica latejando a beça. Não é uma boa experiência. É isso, galera. Só vinha trazer uma curtinha aqui. Flamengo, pra mim, melhorou bastante depois da saída do Sampaoli, e falta vergonha na cara às vezes dos jogadores, né? Porque não é possível que só a mudança de técnico, em 3 dias, eles reaprenderam a jogar bola. Bem complicada essa situação, queria saber a sua opinião, por favor, coloque ela aqui nos comentários. E nação rubro-negra, a inveja da imprensa em relação ao Flamengo não se restringe só no futebol, também está indo para outras áreas, né? Como aconteceu agora em relação à ginástica olímpica. A Rebeca Andrade arrebentou a boca do balão. Só que teve um jornalista chamado Demétrio Viatioli, que ele falou que o Flamengo não tem nenhuma participação praticamente no que ele falou, né? Que as meninas só estão indo bem porque o COB tá de olho, não o Flamengo. Pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara, rapaz. O Flamengo dá uma estrutura para a Rebeca há muitos anos. Já são mais de 12 anos da Rebeca vestindo vermelho e preto. E não é o Flamengo que dá estrutura. Toma vergonha na tua cara, cara. É ridícula essa inveja da imprensa. Só de ter o Flamengo ali, os caras já tentam desmerecer, né? Os caras são jornalistas, né? E eles vestem a camisa do torcedor, né? Colocam ali a imparcialidade pro lado e acabam sempre atacando a instituição Flamengo. Por inveja? Pode ser. Provavelmente seja dor de cotovelo, na minha opinião. Mas que é ridículo a menina ir bem pra caramba. O clube sempre dá estrutura. E você chegar e falar que, apesar do Flamengo, né, exaltou as outras áreas e botou o Flamengo de lado em relação à preparação delas. Toma vergonha na tua cara, vai você pagar o salário então e dar uma estrutura para elas poderem ser campeãs igual foram. Pô, Rebeca, campeã do salto, primeiro lugar, cara, primeiro lugar geral do mundo. As meninas, né, todas juntas ali, em grupo, conseguiram um vice-campeonato. A Rebeca conseguiu um vice no solo. Então, cara, é uma tristeza a gente ver certos tipos de comentários de pseudo-jornalistas que acham que são o concurso da imprensa, mas não veem que eles mesmos estão cavando a cova da imprensa brasileira. É isso, nação. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal, não esqueçam de colocar aqui o que vocês acharam sobre essa contratação do novo técnico do Flamengo, Tite, que amanhã começa a dar treino no Ninho do Urubu. Fique com Deus, tenha uma semana abençoada, dias melhores virão. Até a próxima e fui!